Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou fazer mais uma correção do PET, né, agora da semana 2. E é o seguinte, essa atividade ela tá bem curtinha, tá? Tem acho que só 2 exercícios, então ela tem mais a parte explicativa, tá? Então vamos ver o que acontece aqui. A primeira parte fala o seguinte, fala de lugares geométricos, né? Os lugares geométricos são posições, retas ou alguma coisa que passa ali para poder identificar uma característica de um ângulo, uma parte de uma circunferência. Tá? Eles não têm um nome específico. A gente chama de lugares geométricos porque não é uma reta especificamente, não é um ponto especificamente. Tá? Mas o que acontece? Na primeira parte, ele colocou aqui um desenho e eu não vou entrar nesses detalhes todos aqui não. Tá? Isso aqui é bobagem. O que eu preciso saber é o seguinte, que do centro até a borda, a gente tem uma medida que é igual em todas as situações. Essa medida é igual a essa medida, é igual a essa medida, essa medida, essa medida, essa medida. Todas as medidas são iguais. E essa medida aqui, ela é chamada de raio, tá? A gente usa um R para representar. É o raio. O raio de uma circunferência vai do centro até a borda. O raio vai do centro até a borda. O que faz com que a circunferência seja uma circunferência é que todos os raios que ela tem a mesma medida, tá? Então aqui é o raio, aqui mede o raio. Esse aqui mede 10 centímetros, esse mede 10, esse mede 10, esse mede 10, 10, 10. Enfim, ela pode ter infinitos raios, tá? Beleza. O que acontece? O raio, ele é medida do centro até a extremidade. Agora, ela tem um outro lugar geométrico chamado de diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é a distância, é uma reta que passa, que corta a circunferência ao meio, e ela começa em dois pontos que estejam mais distantes um do outro. Ó, esse ponto desse não está tão distante, esse desse não está tão distante, mas o ponto mais distante do ponto C é o ponto F. Então, daqui até aqui, eu tenho um chamado diâmetro, tá? A gente põe um D aqui. Esse aqui é o meu diâmetro. O diâmetro, ele é o dobro do raio, ou seja, ele tem o raio de F até O e de O até C. Então, é a soma dos dois raios, tá? Então, dois raios que sejam colineares, ou seja, que sejam na mesma linha, eles formam um diâmetro. E eu também tenho vários diâmetros, tá? E todos os diâmetros também medem a mesma coisa. O que acontece? Se o raio mede 10 centímetros, o diâmetro mede 20. O diâmetro, ele é igual a 2 vezes o raio, certo? O diâmetro vale o dobro do raio. Então, se o raio vale 10, o diâmetro vale 20, né? 2 vezes o raio. E, por sua vez, o raio, ele é metade do diâmetro. Tá? O raio vale metade do diâmetro. Se o diâmetro vale o dobro do raio, o raio vale metade do diâmetro. Tá? Beleza. Aí que ele pergunta aqui na questão aqui, ó, na questão número 6. Quanto mede o diâmetro de uma circunferência se seu raio mede 2,5 metros? Ó, quanto mede o seu diâmetro? O diâmetro vale o dobro do raio. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Se o meu raio mede 2,5 metros, tá? Se o meu raio mede 2,5 metros, então 2 vezes 2,5 vai dar 5. Né? Então, o diâmetro vale 5. Aí, se eu colocasse aqui para resolver essa expressão, ia ser 2 vezes 2,5. Então, o diâmetro aqui mede 5 metros. Tá aí, ó. Tá? Sem muito segredo. Isso aqui não é uma equação que você precisa decorar, tá, gente? Isso aqui não é uma equação que você tem que decorar. Tá? O que acontece? O diâmetro vale 2 vezes o raio. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes 2,5. Tá aqui, ó. Ele falou que o raio mede 2,5. Então, o diâmetro mede 5 metros. Tá bom? Bom, esse é simples, né? Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte ele fala de dois lugares geométricos. Os dois lugares geométricos são quais? A bissetriz e a mediatriz. Tá? Então o que acontece? De maneira simples, tá? De maneira bem simples mesmo, bem simples. Eu até fiz um esqueminha aqui, olha só. Aqui eu tinha colocado aqui para explicar, né? Olha só, a gente nem acabou usando. Mas aqui é o seguinte, olha só. Então, o raio, ele é metade do diâmetro. Então, aqui tem um valor, o diâmetro é o dobro do raio. Então, lá, como tinha perguntado pra gente, se o raio é igual a 2,5 metros, então o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Opa, 2 vezes o raio, né? 2 vezes o raio. Então, o meu diâmetro... Opa, o diâmetro está em vermelho, vamos colocar em vermelho aqui mesmo.
Então o diâmetro vai ser 2 vezes 2,5. Então o diâmetro igual a 5 metros. Ok? Beleza. Bom, agora eu fiz esse esqueminha aqui para explicar, tá? Eu vou explicar de maneira mais simples, tá? Do que está ali no texto. Bom, aqui eu tenho uma figura e eu quero determinar a bissetriz. O que é a bissetriz? A bissetriz, de maneira bem simples, não é essa forma correta de falar, mas a bissetriz é uma reta que corta o ângulo ao meio, exatamente na metade. Tá? Então, por exemplo, vamos supor, se esse meu ângulo aqui, ele mede, sei lá, vamos supor que ele mede 60 graus, se esse meu ângulo aqui mede 60 graus, tá? Vou colocar que ele mede 60 graus, se eu traçar uma bissetriz nesse ângulo, o que vai acontecer? Eu vou pegar uma reta que vai começar no mesmo ponto de origem em que estava o ângulo ali, vai começar aqui e ela vai passar aqui. Ó. Beleza. Então eu tenho essa reta aqui, certo? Beleza. O que eu sei dessa reta? Eu sei que ela cortou meu ângulo exatamente ao meio. Se ela cortou ele exatamente ao meio, então eu tenho um ângulo aqui que é de 30, certo? E eu tenho um outro ângulo aqui que é de 30 também, ó, tá? Então a bissetriz ela cortou esse ângulo de 60 em 2 de 30. Ponto. Certo? E nessa reta, aí o que ele colocou lá? Ele colocou um ponto P que forma um ângulo de 90 graus ali e tal. E que na prática, gente, não faz diferença, porque a bissetriz, a ideia dela é cortar o ângulo ao meio. Tá? Acabou. Ele tinha colocado um outro ponto P aqui, ó. Um ponto P. De forma que esse ponto P, ele formasse 90 graus com essa reta, formasse 90 graus com essa reta, e ele falou que esse ponto P é equidistante, ou seja, a distância desse para esse é a mesma, e é verdade, porque se ele cortou um ângulo ao meio, tudo aqui é simétrico, é como se eu colocasse um espelho aqui no meio. O que acontece desse lado, acontece do outro lado também, com as mesmas medidas e tal, só que de forma inversa. Certo? Então, bissetriz é isso, a gente pode até resumir. Bissetriz é uma reta, não necessariamente uma reta, tá? Eu tô colocando reta aqui entre aspas, tá? Uma reta que corta o ângulo em duas partes iguais. Ou seja, corta o ângulo ao meio, certo? Corta o ângulo ao meio. Beleza. E agora, o que é a mediatriz? A mediatriz é quase a mesma coisa. A diferença é que a mediatriz ela não corta o ângulo, ela corta uma reta, tá? Então, a mediatriz seria o quê? Seria uma reta que, vamos supor, tem um segmento de reta aqui, um pedaço de reta, tá? Não dá para você cortar uma reta ao meio, porque a reta não tem começo nem fim. Mas eu posso cortar um segmento. O segmento ele começa num ponto e termina no outro, tá? Tem que lembrar disso. Beleza, então esse segmento, eu coloquei aqui que esse segmento ele vale 12 centímetros. Segmento AB, ou seja, de A até B, vale 12 centímetros. Beleza, se ele vale 12 centímetros, então se eu cortar ele ao meio, o que vai acontecer? Eu até marquei aqui, tá vendo? Tá meio apagadinho. Mas o que acontece? Eu vou pegar esse aqui e vou cortar ele exatamente ao meio. Tá? Vou passar uma reta aqui. E essa minha reta, ela é uma mediatriz. Tá? Essa minha reta aqui é uma mediatriz. Deixa eu ver se ele usou algum símbolo. Não usa nada para representar. Certo? O que ele falou? Olha só. Quando eu passo uma mediatriz, ela corta essa reta aqui ao meio. Tá? Esse segmento de reta ao meio. O ponto onde ela corta, tá? É chamado de ponto médio. Tá? O ponto onde ela corta é chamado de ponto médio. O que quer dizer isso? Esse ponto médio, ele vai cortar isso aqui em duas partes iguais. Se isso aqui tudo mede 12 centímetros, então esse pedaço aqui mede 6 e esse pedaço mede 6 centímetros. Tá? Ou seja, eu posso falar aqui de A até M, ó, de A, colocando aqui, ó, de A até M, né, o segmento AM, então mede 6 centímetros, e de M até B também mede 6 centímetros. Por quê? Porque ele cortou em duas partes iguais. Tem que ser, né? Se A até B tem 12, de A a M tem 6, de M até B tem 6 também. Certo? Bom, nada demais, né? Aí, para complementar, o texto fala que existe um ponto P, que não sei o que e tal. Isso não é muito importante pra gente, tá? Esse ponto P aqui, ó,
que ele informa? Ele informa que tudo aqui é simétrico. Então o que acontece? Se eu tiver um ângulo aqui e tal, vai ser o mesmo ângulo que forma aqui, né? Porque ele corta ao meio e pá, né? Isso é óbvio que se ele cortou ao meio, gente, cortou ao meio, um lado é igual ao outro, é simétrico. O que acontece de um lado acontece do outro de forma inversa. Tá? Se aqui mede 20 centímetros, mede 20 graus, aqui mede 20, se aqui mede 80, aqui mede 80. A distância desse ponto até esse é a mesma distância desse ponto até esse. Tá? Enfim, nada de muito complexo, isso aqui só cortou ao meio, tá? Então, da mesma forma, a gente pode falar que a mediatriz é uma reta que corta corta o segmento ao meio, tá? A mediatriz corta a reta. A bissetriz corta o ângulo. Então, vou até colocar aqui, ó. A bissetriz corta o ângulo, tá? E a mediatriz corta o segmento de reta ao meio, tá? Ele corta o segmento de reta. E a mediatriz corta a bissetriz corta o ângulo e a mediatriz corta o segmento de reta. Beleza. Visto isso, o que ele vai pedir pra gente agora? Agora tem um exercício pra gente fazer, certo? Aqui, eu mesmo não tenho todos os materiais. O que eu tenho? Eu tenho a régua e o compasso. Vocês vão precisar de transferidor também, tá? Eu não tenho transferidor aqui, então não tem problema. Eu sei que a maioria não tem nem compasso para fazer, então não tem como exigir muito, tá? Mas o que eu vou fazer? Para quem tem, né? Para quem não tem, vocês podem usar uma tampa de cortar objeto em forma de círculo, tá? Pode usar o fundo do corretivo aqui, ó. Pode usar esse fundo do corretivo se quiser, tá? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem na mão, tá? Não preocupa não. O que eu vou fazer aqui? Olha só. Aqui ele pede o seguinte, ó, desenhe no seu caderno uma circunferência de raio médio de 2 centímetros. Então tem que garantir que o raio vai medir 2 centímetros. Para quem não tem, gente, essa parte vocês pulam, tá? 2 centímetros eu vou medir aqui, ó. A minha régua tá quebrada, tá? Desculpa a precariedade da situação. Então daqui do 10 até o 12, ó, do 10 até o 12, opa, abri um pouquinho. Aqui, ó. A ponta tá aqui, a outra ponta tá aqui. Beleza, do 10 até o 12. Então o meu raio aqui já tem 12 centímetros. Se vocês tiverem como apertar o compasso de vocês apertem, porque o meu infelizmente não deu, ele tá meio ruim, tá? Mas a dica é a seguinte, ó, se vocês forem mexer com o compasso, aperta bem essa ponta aqui, tá? E passa aqui bem de leve, tá? Bem de leve. Se você apertar muito, vai acontecer do compasso ele escorregar, tá? Bom, acho que deu, né? Tá aqui. Bom, agora o segundo passo ele pede é o seguinte, eu tenho que marcar o centro, né? O centro eu perdi? Não perdi, tá aqui. Eu vou marcar o centro da minha circunferência, que tá bem aqui. E esse centro, aqui ó, marque o ponto central com ponto O. Então tá aqui meu ponto O. Esse aqui é meu ponto O. Que será o vértice do ângulo POQ. Bom, vértice do ângulo POQ, beleza. Só que acontece o seguinte, olha só, que estejam sobre a circunferência e cuja a medida seja, aqui ó, no modo POQ, seja uma circunferência e cuja medida seja 120 graus. Ou seja, esse ângulo POQ, que vai começar, vai ter um P e tal, vai ter o Q aqui, vai ter que formar 120 graus. Nesse caso, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, ó, vão vir aqui, vai traçar uma reta, tá? Esse aqui vai ser o primeiro ponto P, tá? E eu vou ter que achar o ponto Q. Aí, gente, é o seguinte, vocês vão precisar de um transferidor para fazer isso. Eu não tenho, então o que eu vou fazer? Eu vou improvisar, eu vou fazer meio no olho aqui, certo? O que acontece? 120 graus, ó, aqui é 180, certo? Se fosse fazer seria 180, e aqui, ó, seria o que? Seria 90, que forma um L aqui, né? Seria 90. Então esse 120 graus ele vai estar mais ou menos um terço dessa medida. Então eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, tá? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Então eu vou colocar aqui, ó. Então esse aqui vai ser meu ponto Q, certo? Aqui é o ponto Q. Bom, lembrando, aqui a gente está fora de medida, tá? Eu não tenho transferidor para fazer. Você teria que colocar o transferidor, aí você ia medir, passar aqui bonitinho e tal, né? E ia ficar bonito, né? Enfim, aí beleza, aí o que acontece?
a circunferência, a gente vai construir uma bissetriz do ângulo PQ. Bom, a bissetriz, eu sei que ela é uma reta que corta o ângulo ao meio. Então, se ela é uma reta que corta o ângulo ao meio, eu vou ter que pegar meu transferidor, né? Vou medir lá, só que tem um detalhe. Eu sou um pouquinho mais esperto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir, se eu medir a bissetriz, eu posso medir também a distância entre esses dois pontos. Então, a distância desses dois pontos, ó, vai do 10 até 14, mais ou menos, ó, 14. Então, vai ser o meio aqui, ó. Vai andar um para cá, um para cá. Vai ficar em cima do 12 aqui, ó. Então, o que acontece? Se você não tem um transferidor, uma forma de medir a bissetriz é pegar, ver a distância entre esses dois pontos numa linha reta, que passe aqui, ó, que seja no centro, e aí você traça a reta, ó. Acabou. Tá aqui, ó. Essa aqui é a minha bissetriz. A bissetriz está aí. Certo? Bom, tracei a bissetriz. Então, o que eu sei? Eu sei que esse ângulo aqui era 120. E eu sei que agora ele cortou em dois ângulos menores. Esse ângulo aqui vai medir 60 graus. Esse ângulo aqui vai medir 60 graus. Ok? Esse ângulo todo aqui media 120, tá bom? Bom, e o que mais que ele pede aqui? Escreva a medida, bissetriz, tarará, bissetriz e os lados deste ângulo, tá? Então tá aqui os lados do ângulo ali. Depois traça o segmento de reta PQ e o ponto médio. E foi o que eu fiz, né? O ponto médio. Então o segmento aqui, vamos começar com uma caneta mais fina que eu vou poder enxergar. Então aqui, olha só, se eu traçar isso aqui, então esse ponto que eu tinha marcado é a minha mediatriz, tá? A minha mediatriz. O ponto médio, perdão. Os ângulos, tá? Indique o ponto médio do segmento. Tá aqui, o ponto médio tá aqui. É só isso que serve pra fazer. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se qualquer dúvida, vocês entrem em contato, tá? Um abraço a todos e